Deus Todo-Poderoso e cheio de... O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela quem chamavam estéril. Porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Palavra da salvação. Aconteceu agora, no final do Evangelho, uma coisa muito bonita. O texto acabou de ser lido e um bom grupo aqui disse espontaneamente graças a Deus. Isso é fantástico, porque não está previsto propriamente, mas brota do nosso coração, não é? E quando o encontro com a Palavra de Deus faz nascer em nós gratidão, significa que é realmente uma semente viva que está a produzir o seu efeito, que está a germinar. Nós conhecemos muito bem este texto, conhecemos de cor, quase, não é? Deus que procura a humanidade e a humanidade que acolhe Deus. É um encontro protótipo. Maria e o anjo, na verdade, realizam um diálogo singular, único, decisivo para a história da humanidade, irrepetível, mas que ao mesmo tempo reflete o essencial daquilo que é o encontro entre Deus e a humanidade. A plena comunhão do projeto de Deus para a humanidade que foi criada e é remida por Jesus Cristo. Maria não é uma super-mulher. É uma mulher, como tantas mulheres que aqui estão. É a primeira das redimidas. A primeira daquelas que foram salvas por Jesus antes mesmo dele nascer. É a primeira das discípulas de Jesus. E devemos olhar para este diálogo como o diálogo fundador daquilo que é a nossa história de salvação centrada em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo também a grande inspiração, a grande fonte para a nossa relação com Deus. Neste diálogo encontramos aquilo que Deus diz à humanidade, através de Maria, na pessoa de Maria. A primeira palavra que é dirigida a Maria é Ave. Ok, sempre nós dizemos Ave Maria, e está certo. Mas a primeiríssima palavra que nós traduzimos, que foi traduzido para o latim como Ave, é o quê? O que é que se recorda? Salve, também é latim isso. Alegra-te, né? Rejubila. É um convite à alegria. É um convite a sair de si mesma e a perceber a grandeza da vida, a grandeza de Deus, a grandeza da ação de Deus na sua vida. Reconhecer uma presença maior, que dá sentido a tudo, que dá sentido também à vida de Maria. Então, é uma palavra de bênção. E é importante nós nos recordarmos que todas as palavras que Jesus diz, todas as palavras de Deus que nós encontramos na Bíblia, na verdade, são propostas para que se tornem palavra nossa, para que a palavra de Deus se torne verdadeiramente palavra humana. A primeira palavra é esta, é de bênção, é de dizer bem, é de convidar à alegria. Depois este anúncio da graça, cheia de graça, o dom pleno que enche quem o acolhe. E esta é, evidentemente, a grande bênção, a bênção. Deus que nos concede a sua presença, que nos concede a sua graça, que torna possível que a nossa vida seja feita dele, cheia da sua presença, da sua alegria. E convida, pois logo a seguir, há um convite, há uma série de convites. O primeiro deles, quem é que reparou? Não tenho aqui agora o texto, mas estou a falar com a minha cábula e com a minha memória, que não é muita. Quem é que se lembra? Primeiro convite. É um convite que depois aparece muitas vezes, enfim, praticamente em todas as vezes, em que Jesus se encontra com os discípulos depois da ressurreição. Que é: não temas, não tenhas medo. Isto tem a ver com tudo mais, com tudo o resto. Não ter medo. O medo é a grande maldição do pecado.
é aquilo que nos impede da relação, aquilo que nos faz sentir a vida e os outros, e até Deus, como uma ameaça. Não tenhas medo. Abre-te. Este reconhecimento de Maria, ao mesmo tempo, de uma grandeza infinitamente maior do que ela. Ao mesmo tempo convida a aceitar o dom de Cristo Salvador e convida a ser dócil à ação do Espírito Santo. Anuncia-lhe que o Espírito Santo vai descer sobre ela, vai encher a sua vida, e não é propriamente para lhe conceder um privilégio, mas é para a mobilizar para a grande missão de Deus, para a grande missão que Deus é, de que Deus se faz, e à qual o próprio Espírito agrega o ser humano, e desta forma única e irrepetível, Maria. E por isso tudo neste encontro aponta para quem? Quem é que vos parece? Neste encontro, nesta conversa toda, tudo aponta para quê? Para Jesus, aquele que vai nascer de ti. É tudo isso, é para Jesus. E de facto toda a nossa muita conversa que nós temos na igreja, como eu agora aqui a falar, e tantas outras coisas que nós dizemos, é apontar para Jesus, é pedir Jesus, é acolher Jesus. Na Salve Rainha, uma oração tão longa, na verdade só há um pedido. Quem é que se lembra? Pensem lá na Salve Rainha. Qual é o único pedido que se faz na Salve Rainha? Qual é? Há muitos títulos que são atribuídos a Nossa Senhora, todo um louvor, uma grande introdução. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança Nova, etc. É o quê? O que é que nós pedimos? Nos mostrai Jesus. É isso que nós pedimos. A Salve Rainha, no fundo, é para pedir isso. Nos mostrai Jesus. E no fundo, é isso que Deus pede a Maria. Mostra-lhe Jesus, porque eu já decidi mostrar-lhe Jesus. Já decidi oferecer-lhes Jesus. O que é que a humanidade diz a Deus neste encontro? Estremece. Maria estremeceu diante da grandeza e da desproporção absoluta de Deus. Ela percebeu que havia ali algo de infinitamente maior, de incomensurável, que ultrapassava completamente as suas forças, os seus méritos, as suas capacidades, os seus desejos até. Deus que estava a comunicar-se com ela, e por isso reconhece a sua inaptidão para a obra apontada. Eu não conheço o homem, é o mesmo que dizer, apresenta naturalmente uma situação bem concreta e bem real, mas é também o mesmo que dizer, eu não sou capaz, pelas minhas forças, de fazer nada disso que me estás a dizer. E por isso, ao mesmo tempo, e apesar de reconhecer a sua pequenez e a sua finitude, ela diz esta palavra estrondosa que nós escutámos no fim e que até mereceu um graças a Deus. Foi? Faça-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua palavra. Que a palavra aconteça na minha vida. Isto, no fundo, é um pouco o coração da Igreja, da vida da Igreja, naturalmente, do renovamento carismático, esta docilidade, este acolhimento, esta hospitalidade ao Espírito Santo. Este deixar que o Espírito Santo aconteça na nossa vida. E quando ele acontece na nossa vida, o resultado, o fruto, é sempre o mesmo. Jesus Cristo. Jesus Cristo acontece, o grande dom de Deus à humanidade. É o mistério da encarnação. É a divindade eterna, infinita, inatingível, transcendente, que se torna humana, que se torna finita, que se torna palpável, que se torna nossa. A divindade que se humaniza, para que a nossa humanidade se divinize, se torne divina nele. Então não é um movimento em igualdade de partes, de paridade, Deus e o homem, agora há aqui um casamento. Não, é um dom absoluto de Deus, para o qual nós não conseguiríamos fazer nada que pudesse atingir, que pudesse conquistar. Em Cristo, toda a realidade humana retoma o projeto original de Deus. Santo Ireneu chamava isto a recapitulação, recapitula toda a história, todo o caminho da humanidade, tudo aquilo que Deus quis para nós, em Cristo, acontece plenamente. E é por isso que em cada rosto humano passou a estar impresso, passou a estar tatuado o rosto de Deus. E isso é fundamental para nós cristãos.
Não é possível servir a Deus sem servir aos irmãos. Não é possível louvar o Senhor desprezando os irmãos. Nós já nos recordamos, todos nós sabemos bem também, aquele texto incrível de Mateus 25, o juízo final, não é? Em que Nosso Senhor, em que o Senhor, o Rei, diz, fala das ovelhas, põe à direita, e os pobres dos cabritos que vão para a esquerda, e depois diz, não rezaste o terço, não foste à missa, não te confessaste, por isso vais para a minha esquerda. Mas tu que foste à missa, que te confessaste, que foste fiel às devoções, vais para a direita. Foi isto que Jesus disse? Tive fome, tive sede, etc. O que fizestes a um destes mais pequeninos, a mim o fizestes. Isto é o dinamismo da encarnação. É o reconhecimento da presença de Deus na nossa humanidade. Deus presente em todas as coisas. E por isso, a convidar-nos, não procurem milagres estrondosos. Não procurem sinais e prodígios estrondosos. O grande milagre, o grande prodígio, é a vida. Está em vós, a vossa própria vida. O grande milagre é a salvação que aconteceu de uma vez para sempre em Jesus Cristo e só em Jesus Cristo. E se vocês acolherem, esse milagre vai acontecer na vossa vida, com muitos sinais ou com poucos, com muita sensibilidade ou com pouca. E por isso há que pedir o dom do Espírito Santo, que nos conceda a graça de abrir-nos os olhos para vermos este milagre. O milagre da presença de Deus. O milagre de Deus a acontecer. Louvar, agradecer, é este reconhecimento da presença de Deus. E este é talvez o grande, ou um dos maiores méritos da renovação carismática, com um grande movimento, um grande turbilhão de vida que acontece na Igreja e que a atravessa. Uma espiritualidade do louvor, da ação de graças, do abrir-se a Deus e de reconhecer a presença dele e a presença do seu Espírito. Portanto, servir os irmãos, vendo a presença de Deus neles. E isto não é uma caridade abstrata. É muito fácil a gente dizer que ama ao próximo. Amar, como dizia um grande amigo meu, amar os pobrezinhos do Bangladesh é fácil. Amar a vizinha do segundo esquerdo é que é difícil. E amar o marido, às vezes, ou a mulher, também não é nada fácil. Mas esse é o amor concreto. É o amor do ter fome e dar de comer. É o amor do ter sede e dar de beber. É o amor do estar despido e vestir. De estar sozinho e visitar. De estar doente e prestar auxílio. De estar na prisão, excluído, retirado, ir lá ter com ele. De alguma maneira, incluí-lo, reincluí-lo. A presença de Deus acontece por isso nestas pequenas coisas e no concreto mais banal da existência. E é esse dom do Espírito que devemos pedir. Reconhecer e louvar o Senhor pela presença dele na banalidade. O culto, a adoração, a liturgia, a oração, sem serviço, sem amor concreto, é até uma ofensa a Deus. Lembramos da palavra de Jesus. Se vais para o culto oferecer o teu sacrifício, a tua oração, e te lembras que alguém tem alguma coisa contra ti, o que é que diz Jesus? Vai-te confessar rapidamente. É isso? Deixa lá a tua oferta, deixa já no caminho, pois há. Deixa lá isso, não é preciso. Primeiro vai reconciliar-te. A reconciliação com Deus, que passa por mediações sacramentais fundamentais, como a Eucaristia, como o sacramento da reconciliação, e naturalmente como este sacramento fundador, que é o batismo, supõe a disponibilidade do coração para uma reconciliação ampla com todos, com todas, com os outros. Então, retomar na nossa vida o discipulado de Maria, que nós encontramos neste texto, é o nosso grande desafio. A verdadeira devoção a Nossa Senhora é isto. Quando alguém se aproximou de Jesus e lhe disse: bem-aventurados os 6 que te amamentaram, ou num outro episódio, está lá fora a tua mãe que quer ver-te, o que é que Jesus respondeu? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqueles que escutam e praticam. Não é? Bem-aventurados aqueles, não é os 6 que me amamentaram, é aqueles que ouvem a palavra de Deus. E este é o maior elogio
que Jesus fez à sua mãe e, ao mesmo tempo, a grande indicação da nossa relação com ela. O pior que podemos fazer é termos uma piedade mariana distorcida, em que Maria é elevada quase à categoria de Jesus. Agora, há poucos dias, no dia 4 de novembro, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou um texto muito importante de orientações, uma reflexão de orientações sobre a devoção a Nossa Senhora e alguns desvios que podem ir surgindo. Chama-se Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel. E aconselho-vos a ler. Já está na internet e já está em português. E que nos ajuda a perceber que a nossa devoção a Nossa Senhora só é verdadeira, só é autêntica, se nos indicar Jesus Cristo, se nos apontar para Ele. Só a palavra de Cristo conta, o resto é secundário. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando a vida de um ser humano é plasmada de tal maneira que ele se torna espelho da presença de Jesus, então sim, então começamos a aproximar-nos daquilo que Deus quer para nós, do projeto de Deus. Foi isso que Maria fez e atingiu nisso a plenitude. Por isso, cuidado com formas equívocas de referir Maria. Só Cristo é Redentor. O Papa Francisco, e antes dele, Bento XVI, já tinha dito algo nessa mesma linha, disse, e agora foi citado neste documento, eu vou ler o que ele disse: Cristo é o único Redentor. Não existem co-redentores com Cristo. Isto a propósito de uma associação católica que queria que Maria fosse declarada co-redentora. Só Cristo é o Redentor. Só Cristo é fonte de toda a graça, da salvação. Só Cristo é o único medianeiro entre Cristo e a humanidade. Depois, nós também podemos fazer as nossas mediações, na medida em que nos configuramos com Cristo. Podemos tornar-nos medianeiros uns para os outros e ajudarmos os outros a se aproximarem de Deus e a deixarmos que eles sejam também mediadores para nós dessa aproximação. Então, atenção a formas desviadas também, diz o mesmo documento, de falar de Deus, como se Maria fosse aquela espécie de escudo que aplaca a ira divina. E há por aí na internet imensa coisa a dizer isto. Cuidado com essas coisas, porque parecem muito piedosas, muito católicas, muito devotas, mas na verdade não o são. E a Igreja Católica acaba de denunciar um bocadinho essas distorções. Não há ira divina, há misericórdia divina que nós podemos acolher ou não acolher. Há salvação dada a Jesus Cristo que nós podemos acolher como Maria acolheu inteiramente, ou que nós podemos recusar. Quando recusamos a vida, morremos. É simples, é lógico. Quando acolhemos a vida, vivemos. E quanto mais vida acolhemos, mais vivemos. Então, esta forma de participar na ação salvífica de Cristo é o grande dom que Deus nos concede e que concedeu a Maria, e isso é a missão. Nós somos discípulos, e tanto mais discípulos seremos, quanto mais nos pusermos atrás de Jesus para sermos participantes da missão de Deus em que Ele se tornou, ao fazer-se humano. E por isso nós somos missão, a nossa vida é missão. Honrar Maria, verdadeiramente, é tornar-se com ela e como ela, discípula de Jesus, portadora de Cristo para o mundo, dócil ao Espírito Santo. É isso que estamos a fazer aqui. Invocar o Espírito Santo, louvar o Senhor, com Maria, unidos a Maria, e até na boleia desta discípula, que como mãe, que é para nós todos, eis a tua mãe, temos mãe, dizia também o Papa Francisco, eis a tua mãe, a grande frase de Jesus a João, entregando Maria no alto da cruz, temos mãe. E é a esta mãe, que é discípula, que nós nos devemos confiar para com ela e como ela seguirmos Jesus Cristo, acolhermos a salvação que Ele nos dá e sermos portadores desta salvação para todos os nossos irmãos e irmãs.